Mas que baita DNA tu tens, hein? Que barbaridade! Fala aí, pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, rapidamente, nós vamos entender o que é esse tal de DNA. E você já deve ter falado, ou pelo menos ouvido falar esse tipo de frase, né? Ah, que baita DNA tem aquela pessoa. Tipo, vai uma vez na academia e é super forte, então tem um baita DNA, um DNA bom para isso, né? Ou talvez seria o suquinho. Enfim, não vem ao caso, tá? Mas o que eu quero explicar para vocês aqui é o que é esse tal de DNA. Para entender, começamos pela célula. Dentro de cada uma das células do nosso corpo tem uma organela chamada de núcleo. Dentro do núcleo que está o nosso material genético. Portanto, a organela responsável por armazenar o material genético, portanto, controlar toda a nossa célula e, consequentemente, todo o nosso corpo, é o núcleo. Aqui dentro do núcleo estão os cromossomos. Então, perceba que nós temos 46 cromossomos. É claro, isso varia de espécie para espécie. Tem espécies com menos cromossomos, tem espécies com mais cromossomos. Tranquilo. Agora eu pego aqui um cromossomo e amplio. Tá aqui o cromossomão, bonitão, duplicadão, charmosão. Eu vou pegar um fiozinho desse cromossomo e vou ir puxando ele, de maneira que a gente vai ampliando. Imagina que a gente está dando um super zoom nesse fiozinho que a gente está puxando do cromossomo. Aí ele vai aumentando, até chegar aqui, ó. Aqui a gente pode perceber aquela moleculinha tão famosa que a gente chama de DNA. Por quê? Porque o DNA é uma dupla fita que se enrola nela mesma, formando tipo uma hélice, por isso que a gente chama de dupla hélice, bonitona. E aí aqui a gente chega à primeira conclusão importante. Se isso aqui, pessoal, é o DNA, e o DNA é uma perninha do cromossomo, o cromossomo nada mais é do que uma molécula de DNA, só que condensadinha, fechadinha, espiralada. E tá certo, pessoal. Se nós temos na célula 46 cromossomos, significa que nós temos 46 moléculas de DNA. Lindo, charmoso, claro. Você herda 23 do seu pai e 23 da sua mãe. Por isso que nós chamamos lá de cromossomos homólogos, porque são cromossomos que carregam o mesmo conjunto de alelos para formar os genes. Tranquilo, então nós temos 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3 e assim por diante. São 23 pares. Agora, olha só, tu já entendeu que a molécula de DNA é um cromossomo. O cromossomo está fechadinho, a gente chama de cromossomo. Quando descondensou, nós chamamos de DNA. Mas o DNA, então, é essa molécula orgânica lindona que nós representamos ela aqui pelas letrinhas, né? Não sei se você vai se lembrar. Então, olha lá. Tem a letrinha A, T, C e G. Se de um lado a letrinha é A, do outro lado vai ter que ser T. Se for T de um lado, do outro lado vai ser A. Se for C de um lado, do outro vai ser G. E se for G, vai ser C. Ou seja, pareia da seguinte forma. A liga sempre com T e C liga sempre com G. É a regrinha básica aquela. Mas muito bem, até agora a gente não falou do grande mistério que está contido nestas lindas moléculas. Olha só, se eu pegar um pedaço da molécula de DNA, ou seja, representado por as letrinhas A, T, C, 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 G, G, T, A, T, essas letrinhas, uma sequência dessas letrinhas, um pedacinho de DNA, nós temos o famoso gene. É aqui, pessoal, no gene que está guardado todas as informações do nosso corpo. Tipo de cabelo, cor de cabelo, unha, toda a informação genética está aqui, em cada um dos nossos genes, que por sua vez está na molécula de DNA, que por sua vez é uma molécula de cromossomo, lindona, grandona. E o que é esse gene, então? Essa sequência de letrinhas, tá? De nucleotídeos, ou que a gente pode chamar de bases nitrogenadas, das letrinhas em si, que guarda informação para o nosso corpo formar uma proteína. Então, olha que legal, pessoal. O que difere uma pessoa da outra são alguns e pouquíssimos, tá? Genes diferentes, no qual faz com que essa pessoa produza algumas proteínas diferentes, tipo cor do olho, cor da pele, cor do cabelo. Legal, charmoso, mas assim, a grande maioria dos genes nossos são tudo igual. O gene meu, que tem informação para produzir insulina ou glucagon, é o mesmo teu, certo? Alguns apenas de características que variam. Então, isso que é o interessante. Dentro do nosso núcleo está guardado todos os nossos cromossomos e, portanto, todas as moléculas de DNA. Então, respondendo, o que é o DNA? O DNA é uma molécula orgânica onde estão ali os genes que guardam as informações das nossas características. E o que difere um ser vivo de outro ser vivo
é o conjunto de genes que cada um deles tem. Quanto mais próximos somos na escala evolutiva, mais genes a gente compartilha em comum. Como nós somos da mesma espécie, a grande maioria dos nossos genes são exatamente iguais. Isso é coisa linda, né? Coisa de arrepiar. E aí tu fala assim, pessoal, mas o que é essas estonas aqui? Isso aqui, vamos um pouco além, sempre um passo. Essas estonas são proteínas que ajudam a molécula de DNA a se enrolar nela mesma, tá? Então aqui nós temos o que a gente chama de cromatina, que é o DNA mais essas proteínas aqui envolvidas nesse processo. Outra pergunta interessante, por que tem que ficar assim enroladinho, tá? Porque aqui, ó, isso aqui que eu estou pintando é a fita de DNA. Por que ela tem que ficar assim? Por que ela tem que ficar... Imagina que nós temos 46 cromossomos dentro do núcleo e algumas partezinhas do nosso DNA, dos nossos cromossomos, tem que estar abertinha. Por quê? Porque vai ter que fazer a leitura para produzir a nossa linda proteína. Imagina se todos os 46 cromossomos em todas as células estivessem abertos assim. Cara, ia ficar uma confusão lá, eles iam se tocar, se enredar neles mesmo, não dá. Então, por exemplo, dentro de uma célula minha do fígado, do pâncreas ou do dedão do pé, vai ter algumas partezinhas, certo? Algumas partezinhas desses cromossomos que vão estar abertas. Ou seja, vai estar o DNAzinho assim aparecendo bonitão. Outras vão estar fechadinhas, condensadas. E outra coisa interessante, para uma célula se dividir, ou seja, para entrar em mitose, antes de entrar em mitose, todos os cromossomos terão que estar duplicados, tá? Como aqui estão mostrando as cromátides irmãs, e lá na metáfase da mitose, que é uma fase da mitose, tá, pessoal? Vou deixar os cardzinhos aqui, enfim, daí você pode achar todas essas aulas aqui. Na metáfase, todos os cromossomos vão estar extremamente condensadinhos, tá? No meio da célula. Para quê? Para separar as cromátides irmãs, para que vá uma para cada lado, para depois ficar uma cópia de DNA para cada uma das células filhas que são geradas na mitose. Tá bom, moçada? Então, esse aqui, tranquilão para vocês, essa relação que é importantíssima. Te liga, aqui no card nós temos aula de DNA completinha, de RNA, que também é um ácido nucleico, tá? Mas tem uma pequena diferença que vocês vão entender na aula. E temos todas as aulas importantes sobre isso. Só para finalizar agora, para não ficar muito longa essa aula, não vamos chegar a 10 minutos. Imagina que eu vou pegar agora aqui essa partezinha aqui, tá, pessoal? E vou ampliar lá para cima, vamos lá para cima, lá em cima da minha cabeça aqui, ó, cheguei. Isso aqui é a unidade básica de uma molécula de DNA, que é formado por um fosfato, que se liga a um açúcar que a gente chama de pentose, porque tem 5 carbonos, que está ligado à base nitrogenada. Então, no DNA, o fosfato, tá, é o mesmo do RNA, é o mesmo. Só que no DNA, esse açúcar aqui é a desoxirribose. No RNA é a ribose. Ok? É uma diferença interessante. E aqui que é a base, ó, a base nitrogenada, no DNA, as letrinhas serão A, T, C e G. No RNA não tem o T, tem o U, que é outra diferença que a gente não vai entrar aqui em detalhes, porque a gente está respondendo o que é o DNA. Tá bom, pessoal? Tá tranquilo? Então, olha só, o que difere aqui em cada uma dessas partinhas vai ser a letrinha. E de acordo com a sequência dessas letrinhas, vai formar genes diferentes. Tanto é que hoje a biologia está tão avançada e, graças ao código genético ser universal, também vou deixar a linha de código genético para vocês entenderem, nós podemos tirar um gene humano, por exemplo, da insulina, e implantar numa bactéria. Aí eu coloco na bactéria e essa bactéria vai fazer o quê? Vai produzir insulina humana, porque a gente está dando a sequência das letrinhas para produzir a proteína insulina. E aí é coisa fantástica. A biologia é a coisa mais apaixonante. Se você não gosta de biologia, porque você ainda não assistiu às minhas aulas, não estudou bastante, porque é apaixonante. Eu falo assim, eu sou um homem muito mais completo por gostar, ou melhor, por entender a biologia, a evolução, a célula, o nosso corpo. Olha pro teu corpo, cara, tu é fantástico. Tem um mecanismo extremamente complexo nesse momento fazendo você estar vivo, interagindo. Tamo junto. Senão eu vou começar a filosofar que esse vídeo vai ter 5 horas, né? Não, é isso aí. Um grande abraço. Não se esquece, deixa o like, compartilha, fortalece aí o professor, comenta. Ah, professor, não tem que comentar, comenta um ponto lá, velho. Comenta a cidade onde você está, porque isso tudo é importante aqui para o professor que está produzindo conteúdo para vocês, tá bom? Conteúdo de educação, conteúdo de ciência. Estamos sempre juntos, moçada, sempre na luta. E se você tá com a cabeça baixa, faz parte, tá com a cabeça baixa aí, né? A gente tem momentos difíceis. Mas é aí que a gente
sabe? É nesses momentos, a gente fala assim até um pouco emocionado, né, porque é nesses momentos que a gente tem dificuldades nas nossas vidas, que a gente percebe o quanto nós temos que ser fortes e insistir no problema, ou melhor, não no problema, mas insistir em frente a um problema para vencer a situação. É aqueles problemas de verdade que nos pegam às vezes que a gente não tá nem esperando nada, não, do nada a tua vida, pá, muda. Por vários motivos, tá, pessoal? Por muitos motivos. O Brasil é muito grande, tem pessoas que a vida mudou porque, pá, enfim, uma luz que foi cortada e tu não conseguiu um trabalho, que tu perdeu dinheiro, né? Até enfim, qualquer outra situação aí. É, é, levanta a cabeça, moçada. O que eu quero dizer assim, levanta a cabeça. Se tu tá em momento baixo, assim, eu sei, é difícil, vai passar uns dias, mas tu sabe que o momento vai passar e vai melhorar, tá? E é nesse momento que você tem que lembrar disso. Tá difícil, tá complicado, mas vai melhorar. Tudo na vida melhora, tá? Assim como a gente tem que ter maturidade, que nem toda felicidade é para sempre. Então, se você tem alguma dificuldade, eu tô gravando esse vídeo aqui quase em dezembro de 2024, estamos em 26 de novembro, né, pessoal? Muitas pessoas, fui mal no Enem, professor, tô apavorado aqui um ano inteiro estudando, me perdi, não consegui fazer nada. Pô, vive o teu luto, mas não desiste dos teus sonhos. Levanta a cabeça e segue firme, tá, pessoal? Tamo junto aí e vamos lá, já projetando um ótimo 2025 para todos nós. Um abraço.